povo que ele tirou da escravidão do Egito chegam diante de uma grande impossibilidade. Vou repetir. Moisés e o povo chegam diante de uma grande impossibilidade. Qual? Atravessar o mar. Glória a Deus. Era impossível. E diante dessa grande impossibilidade que se apresenta diante deles, Moisés, ele vai fazer o que eu e você temos que fazer quando enfrentarmos impossibilidade, dificuldade, problemas, enfermidades, portas fechadas. Glória. O que Moisés foi fazer? Moisés foi orar. Aleluia. E quando nós oramos, Deus responde. Quem crê ainda nisso? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós não temos vivido tantas experiências com Deus, porque Deus não mudou. Quem mudou, muitas das vezes, somos nós. Eu vi um vídeo agora, se não me engano foi ontem, de uma cura milagrosa. A palavra de Deus diz que Deus, ele é Deus de sinais, milagres e prodígios. Quem já ouviu isso? Glória a Deus. E o que eu vi aquele servo de Deus fazer em nome de Jesus, eu creio que é um prodígio. Não foi apenas um milagre, não foi apenas uma cura, foi uma obra extraordinária do Deus que eu sirvo, do Deus que você serve. Glória a Deus. Uma jovenzinha, ela tinha uma perna mais curta que a outra de nascença, era bem mais curta mesmo, uma perna dela estava quase na metade da canela da outra, bem curta mesmo, ela andava bem torta, e ela foi colocada numa cadeira assim, e o servo de Deus pegou as duas pernas dela assim, e ergueu, e uma ficava assim, e a outra bem recuada, e ele começou a orar, e a oração que ele fez, é isso que eu quero compartilhar com a igreja, através desse testemunho que eu assisti, que muitas das vezes a gente acha que precisa fazer uma oração de meia hora, de uma hora para Deus operar. A Bíblia diz que Deus ainda está à procura de verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que Deus não suporta um coração, aleluia, quebrantado e contrito, aleluia. Se apresentou diante dessa forma do Senhor, Ele é o maior interessado em responder a tua oração. Por quê? Porque é o nome dele que vai ser glorificado. Ele conhece o teu coração, ele sabe que a honra não vai ser para você, ele sabe que você não vai se exaltar, porque ele sabe que isso não vai trazer vaidade a você, muito pelo contrário, você vai glorificar o nome do Senhor. Eu fiquei olhando aquele vídeo que não demorou muito, ele apenas pegou nas pernas daquela criança, devia ter uns 9, 10 anos, segurou uma mão em uma e com a outra mão na outra bem mais curta, e ele orou, aleluia. Glória. Ele orou, e quando ele começou a orar, ele tirou a mão do calcanhar da perna mais curta e colocou entre o joelho e o calcanhar, esse osso que tem aqui. E à medida que ele orava, ele passava a mão na perna daquela criança. Creia que o mesmo Deus que operou esse grande milagre nessa jovenzinha está aqui neste lugar. Não há impossibilidade que ele não possa reverter. Aquele pastor orou, e eu olhando, eu vi aquele osso com pele, com nervo, com juntas,
nitidamente o pastor Juliano, ele passou a mão assim, orou, e o osso, a pele dele, o junco, a articulação, esticou. E ele pega e põe aquela jovenzinha de pé, para quem chegou mancando de uma perna, andando bem torta, aleluia. Ela ficou de pé perfeitamente e começou a correr dentro da igreja, aleluia. Vou repetir: o Deus que faz milagre não mudou, e o Deus que faz milagre está na casa. O Deus que faz milagre, aleluia, pode reverter este quadro de possibilidade. Moisés vai orar, e à medida que Moisés orou, Deus deu a solução para resolver aquela situação de impossibilidade. Qual foi? Ele disse para Moisés: diga ao povo que age. Eu quero ministrar nesta noite subordinado a esse tema. Repita comigo assim: para cada ação, não pode melhorar, repita com autoridade dizendo assim: para cada ação, há uma reação. Diga para quem está perto de você, diga: age que o céu reage. Diga mais uma vez, olhando no olho, diga: age que o céu reage. Quem pode entender isso? Às vezes, essas impossibilidades nos paralisam, nos intimida e nos faz muitas das vezes até recuar. E Deus fala para Moisés: eu estou vendo a impossibilidade, mas eu quero que vocês ajam, porque à medida que você vai agindo, o céu vai se movendo. Aleluia, eu vou repetir: você vai se, aleluia, agindo, e o céu vai se movimentando em teu favor. Repita mais uma vez, diga assim: age que o céu. É bíblico, meu irmão. É bíblica, minha irmã. Aleluia. Para Deus não há impossível. Vejam o que o texto diz, junto com esse outro texto que eu vou mencionar agora. Para Deus não há impossível. E qual é o outro texto, pregador? Tudo é possível àquele que crê. Estamos diante daquele que pode, e Deus quer estar diante daquele que crê. Perguntar: aquele que crê já pegou? Aleluia. Vou perguntar de novo: quem crê já chegou? Aleluia. Então age. Sabe o que é tremendo? Que quanto mais impossível para nós, aleluia, mais Deus tem prazer em trabalhar. Mais Deus tem prazer em fazer. Por quê? Olha, louvado seja o nome do Senhor, porque as pessoas vão ter que olhar e reconhecer que foi Deus que fez. Vão ter que olhar e vão reconhecer que foi Deus que deu. Aleluia. Vão ter que olhar e vão ter que reconhecer que foi Deus que curou. Vão ter que olhar e reconhecer que foi Deus que abriu a porta. Aleluia. Simples assim. À medida que nós vamos agindo, o céu vai reagir. Oh, glória. Aleluia. Mas eu e você temos que avançar. Eu e você temos que agir. E quando eu e você, presta atenção nisso, quando eu e você começamos a avançar e começamos a agir, Deus começa a dar estratégia. Vou repetir: Glória a Deus. o Deus que eu sirvo é um Deus que nos dá estratégias para vencermos as impossibilidades. Quem lembra de Josué? Ele estava diante de uma grande impossibilidade, qual? Passar pelas muralhas de Jericó. Você lembra? Aleluia. Ele chega diante daquela impossibilidade e é intransponível. Os estudiosos dizem que aquelas muralhas tinham por volta de 30 metros de altura.
em Samaria? Ela diz, porque em Samaria tem profeta. Amém. Glória a Deus. E aonde tem profeta, milagre acontece. Deixa eu perguntar, tem profeta na casa? Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Então, Deus. se tem profeta na casa, aqui é o endereço da vitória. Aqui é o endereço do milagre. Aleluia. Não tenha medo de evangelizar, dizendo, vai na igreja sábado, vai na igreja domingo, vai na igreja dos cultos que aqui tiver, porque se tem profeta aqui, milagre acontece. Não é privilégio só daquele pastor que orou para aquela jovenzinha que foi curada da perna dela, largou. Nesse mesmo culto ele pegou para orar por uma outra moça, já uma jovem, que ela era vesga, usava óculos de grau e ainda os olhos dela assim eram no canto do olho, bem vesga. Aleluia. Ele tira o óculos dela, dá para o obreiro segurar. Aleluia. Primeiro põe a mão na cabeça dela, a Bíblia diz, colocará as mãos sobre os enfermos. Quem ainda crê na palavra? Aleluia. Só falta ação nossa, só falta atitude nossa. Ele coloca a mão na cabeça dela. Depois que ele coloca a mão na cabeça dela, faz a oração, ele põe a mão nos olhos dela e faz assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Para quem chegou mesmo, para quem chegou de óculos, agora está enxergando. Aleluia. Normalmente sem auxílio de óculos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que Deus é capaz de fazer na vida daquele. Creio, Jesus. Para Deus não há impossível. E tudo é possível àquele que Creio. Naamã, mesmo receoso, ele vai mergulhar no Jordão. Ele mergulha no Jordão a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, ele sai da água e não vê impossibilidade de nada. Ele não vê o quadro reverter. Olha para cá, você pode não estar vendo nada mais, o Senhor está trabalhando. Aleluia! Não está enxergando nada. Aleluia! O fato de Deus estar trabalhando em silêncio não quer dizer que Ele se esqueceu de você. Não pare de se movimentar, não pare de rodear as praias, não pare de mergulhar. Deus não disse que vai fazer, só você que crê. Aleluia! Se Ele disse que vai fazer, então se prepara para cantar o hino. Quando Naamã sai das águas a sétima vez, aquilo que segundo a medicina era impossível, aquilo que segundo a família era impossível, aquilo que segundo o ciclo de amizades dele era impossível, aquilo que a condição financeira dele era impossível resolver, bastou crer, obedecer, aleluia, para viver o milagre. E o Deus que faz milagre já está na casa, meu irmão. Aleluia. Não espere eu terminar a mensagem, não espere eu fazer o convite para você vir para frente para eu orar. Aleluia. À medida que você vai agindo ali, o céu vai reagindo em teu favor. Eu vou repetir para ver se o glória melhora. À medida que você vai agindo aí no seu lugar, o céu vai reagindo em teu favor. Jesus. Eu creio, meu Deus. É que às vezes a gente acha que precisa daquelas oração mirabolante. Aleluia. Às vezes a gente acha que precisa de uma unção ministerial para a oração fazer a diferença. Não. Qual foi a direção de Deus para Moisés? Diga ao povo. Tem algo mirabolante nisso? Não. Tem algo extraordinário nisso, extravagante nisso, difícil nisso? Não. E a competência de Moisés era fazer o que? De impossibilidade.
de tomar nas tuas mãos a condição de Deus, para que essa impossibilidade se resolva, que o poder de Deus, aleluia, como ferramenta nas tuas mãos para o quadro reverter, aleluia, glória. Aí, como diz por aí, né? É só correr com o abraço, quem crê, aleluia. É só correr com o abraço, é só, aleluia, como já disse, preparar o culto de ação de graças. Naamã sai das águas a 7ª vez, aleluia, e a ótica humana tem que contemplar aquilo que só o poder de Deus é capaz de fazer na vida daquele que crê. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. E veja que como Deus trabalha de uma forma tremenda. Às vezes, se nós nos apresentarmos para de alguma forma auxiliar na impossibilidade dos outros, na dificuldade dos outros, aleluia, Deus opera através da nossa fé pelos outros, para os outros. Quem já teve essa experiência de orar por alguém, Deus visitar, de orar por alguém, Deus curar, de orar por alguém, Deus resgatar, Deus salvar, Deus libertar? Quatro amigos vê a impossibilidade do enfermo chegar até onde Jesus estava. Você lembra da passagem? Ele se depara com aquela situação, vê o amigo impossibilitado de chegar até onde Jesus estava, porque Jesus estava dentro de uma casa, a casa lotada, para fora com toda certeza lotado, difícil até para quem tinha boas condições de chegar até onde Jesus estava. Mas os amigos olham e dizem assim: aleluia, que não seja por falta nossa que você não consiga a tua vitória, que não seja por negligência nossa que você não chegue até onde Jesus está. Aleluia. Glória. Lembra do bom samaritano? Passa o sacerdote, olha, vê o problema, vê a dificuldade, passa de lado. Chega o levita, vê também a dificuldade, a impossibilidade daquele moribundo, passa de lado. O samaritano, aleluia, glória, poderia ter dito, ou ter passado de lado, igual o sacerdote, igual o levita. Mas sabe o que o samaritano fala? Não é problema meu, mas eu posso resolver. Você entendeu? Vou tentar melhorar. Aleluia, não é problema meu. Claro que não é, mas eu vou fazer algo para resolver o problema do outro. Aleluia, eu vou de alguma forma chegar, ajudar. E se aquilo que eu estou fazendo agora for pouco, quando eu voltar, eu quito o resto. Você conhece a direção? Aqueles quatro amigos pegam o enfermo, coloca numa maca, sobe. Você consegue visualizar talvez a dificuldade que foi? Diga mais uma vez para quem está perto de você, diga: ache que o céu é ação diante das impossibilidades. Deus só quer ver a nossa atitude. O resto é com Ele, quem crê. É a nossa iniciativa, o resto é com Ele. É a nossa fé, o resto é com Ele. É a nossa ousadia, o resto é com Ele. É a nossa coragem, o resto é com Ele. É a nossa disposição, o resto é com Ele. Porque se for para eu fazer, a glória é minha. Mas quando eu coloco nas mãos do Senhor, a glória é para Ele. Aleluia, o louvor é para Ele.
que a palavra de Deus diz, melhor perdão. Por isso que o dizer que se fala muito sobre missões é o joelho que dobra, aleluia, os pés que vão e as mãos que semeiam. Glória. Quando Jesus vê aquela atitude dos amigos diante daquela grande impossibilidade, aquele que entrou pelo telhado agora sai pela porta. Oh, você não entendeu? Eu vou tentar melhorar. Aleluia. Aquele que entrou pelo telhado, aquele que entrou ajudado, auxiliado, agora ele sai andando, glorificando, adorando e sai com a maca na mão. Glória. Aqui é meu testemunho. Eu era assim, mas não sou mais. Aleluia. Eu estava assim, não estou mais. Eu tinha essa impossibilidade, mas Jesus me visitou e hoje o Jesus que visita, aleluia, nossa vida está na casa. Glória. Se coloca de pé na presença do Senhor. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Aquela frase que diz assim, que quem quer fazer faz, quem não quer dá desculpa. Fecha os teus olhos. Quem quer fazer faz, quem não quer dá desculpa. Aleluia. Isaías vai até o rei Uzias e diz para ele: olha, eu trago uma notícia não muito boa para você. Essa enfermidade que você tem é para a morte. Veja que notícia terrível. Aleluia. O rei poderia se espernear, poderia se lamentar, murmurar, reclamar, mas assim que ele recebe a notícia de impossibilidade de cura, a Bíblia diz que ele vira o rosto da parede, chora amargamente e argumenta. Ele não reclama, ele não murmura, ele argumenta. Ele diz ao Senhor: eu tenho andado na tua presença. Fecha os teus olhos, põe a mão no seu coração para orar. Eu não sou perfeito, mas eu tenho andado na tua presença. Eu ainda sou um pecador, mas tenho andado na tua presença. Eu ainda sou falho, mas tenho andado na tua presença. E se isso pode contar de alguma forma, aleluia. Lembra-te de mim, Senhor. Atende o meu clamor. Para cada ação há uma reação. Antes de eu orar, eu quero que você comece orando. A sua ação, a sua atitude, a sua iniciativa vai mover o céu em seu favor. Só se você crê nisso. Então comece a orar. Qual é a impossibilidade? Geazi, ele sai de manhã e vê um grande exército que veio para prender ele e Eliseu. Ele volta desesperado, correndo para dentro e fala: Eliseu, já era. Eliseu, vamos morrer. Eliseu, vamos nos levar presos e agora? Oh, talvez o que esteja nos impedindo de ver com os olhos da fé a impossibilidade de ser vencida é a ótica que nós temos olhado. Parece que já estamos acostumados a olhar uma ótica de porta fechada, uma ótica de impossibilidade, uma ótica de dificuldade, uma ótica de não tem como, de não tem solução, de não consigo, de não é para mim, de não tem jeito. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para pregar para você que à medida que você vai agindo, o céu vai se movimentando. À medida que você vai agindo, o céu vai reagindo. À medida que
Diga ao meu povo que marche. Pode fazer o ato profético aí, se movimentar. Pode fazer o ato profético aí de começar a marchar. Porque à medida que o povo começou a marchar, o mar começou a se abrir. Não se abriu antes, porque é fácil, né? Temos vivido um tempo de muitas pessoas querendo as coisas de mão beijada. As pessoas querendo as coisas, aleluia, sem pagar preço. As pessoas querendo vitória sem lutar. Mas à medida que o povo começou a marchar, o mar começou a se abrir. Eu creio. Faz a sua parte, que o resto é com Deus. Faz o que Deus determinou para você fazer, que você vai